Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal Resenha Humanidades. Hoje nós vamos fazer a resenha do livro A Paciente Silenciosa. Esse livro ganhou o público, foi um best-seller, todo mundo comentava, e eu normalmente fico com o pé atrás com best-seller. Eu realmente tenho dúvidas, porque quando a mídia bate muito em cima, fala muito de um livro, todo mundo falando, normalmente há muito dinheiro envolvido. E eu tenho preocupações quanto a isso. Eu me preocupo realmente com o conteúdo daquele livro, e não que todo mundo goste daquele livro. Mas depois de algum tempo, continuaram a falar ainda do livro, algumas referências de amigos que de fato eu confio na opinião, falaram, não, é bom sim, leia. E eu li. Gente, que livro fantástico. Por quê? Porque eu fui derrotado. A resposta é essa, porque eu fui derrotado. Mas antes de eu continuar falando sobre a resenha do livro, você já sabe, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para ajudar a divulgar o nosso canal. Então vamos para a resenha do livro. Mas do que trata A Paciente Silenciosa? Esse livro trata da personagem principal, Alicia Berenson. Ela está calada, muda, há 6 anos, internada no Hospital Psiquiátrico Grove, em Londres. A frase inicial do livro é: Alicia Berenson tinha 33 anos de idade quando matou o marido. Não é uma dúvida, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ela matou o marido. Mas por quê? E por que ela não fala? São as duas questões trabalhadas ao longo do romance. E eu vou lhe dizer, é de tirar o fôlego. A cena inicial acontece na casa de Alicia Berenson. Está de noite, escuro, e a polícia tem que entrar com lanternas para conseguir enxergar onde vão pisar. E rapidamente conseguem enxergar sangue espalhado por todo lugar. Pelos tapetes, chão, em cima dos móveis, nas paredes e até pedaços de cérebro. Quando eles focam uma figura fantasmagórica, uma mulher vestida de branco, e era Alicia Berenson, com uma expressão de terror na face, o vestido completamente ensanguentado, e quando eles focam um pouquinho para o lado e um pouco mais abaixo, numa cadeira amarrado, com o crânio estourado por 5 tiros, era Gabriel Berenson. Quando eles perceberam, tinha sangue demais, não era só do Gabriel Berenson, também era sangue de Alicia Berenson. Ela havia cortado os pulsos. Então eles conduziram para o hospital, ela foi tratada, e depois disso começa um longo processo de acusação de que ela tivesse matado o seu marido. Só que ela não dizia uma palavra. Entre o assassinato e a condenação final, ela ficou em casa em uma prisão domiciliar. Como ela era uma artista plástica, ela era uma pintora, a única coisa que ela conseguiu se exprimir foi através de um quadro. Ela pintou uma tela, um autorretrato, onde ela se pinta completamente nua, a face voltada para o espectador, para aquele que está olhando para a tela, com a boca aberta, como se fosse falar algo, mas completamente muda. Na mão ela segura um pincel da qual escorre tinta vermelha, como se fosse sangue, e a tela em sua frente em branco. No cantinho inferior do quadro, o título da obra, Alceste. Alceste é uma tragédia grega, escrita por Eurípides, onde conta a história de Admeto, que deve morrer. Mas para ele não morrer, ele precisa encontrar alguém que o substitua, que aceite morrer no lugar dele. Ele procura os pais primeiramente, e eles não aceitam. Então ele vai até a esposa, e a esposa aceita morrer no lugar dele. E ela morre e vai para o mundo do além, para o Hades. Hércules, em seus trabalhos, ele vai ao Hades e traz Alceste de volta, e entrega ao esposo. Porém, ela não fala nenhuma palavra. E a grande questão da obra é, mas por que ela não fala? A mesma coisa agora se aplica a Alicia Berenson. Ela não fala. Ela ficou em silêncio durante todo o processo, todas as acusações. O juiz mesmo dizia, normalmente os inocentes falam logo que são inocentes, mas você não diz nada. E ela continuava em silêncio. Ela não se defendia e também não concordava com nada, simplesmente silêncio. Isso gerou um processo que foi caminhando para o lado de problemas psicológicos. E finalmente, ela não foi condenada à prisão, mas a internação no Hospital Psiquiátrico do Grove, onde o Dr. Diomedes era o responsável, o diretor daquele hospital. Porém, o narrador, Theo Faber, é um psicoterapeuta que trabalha em outro hospital. Mas ele acompanhou todo o processo e se comoveu com a situação e queria ajudá-la. Mas ao longo desses 6 anos que nós comentamos no início, ele estava trabalhando em outro local e não tinha vaga para ele nesse hospital. Assim que surgiu a vaga para psicoterapeuta no hospital, ele abandonou o emprego e se candidatou àquela vaga. Passou pela entrevista, foi aprovado e começou a trabalhar no hospital e finalmente teria acesso e poder trabalhar com Alicia Berenson. Agora o interessante é que no livro ele acaba entregando algo do senso comum das teorias conspiratórias que a gente normalmente acaba levantando.
Por exemplo, pessoas que trabalham com psicologia ou estudaram isso normalmente não querem ajudar os outros, mas ajudar a si mesmos, têm a mente quebrada. E é justamente isso que Theo Faber fala, que ele fez o curso e trabalha na área para tentar consertar a cabeça dele que é completamente quebrada. Ele teve uma infância muito complicada, com um pai que não tinha nenhum tipo de afeto e era extremamente violento com ele. É assim que acontece a narrativa. Ele mescla partes da história para tentar desvendar por que Alicia Berenson não fala e por que ela matou o marido. Ao mesmo tempo, ele mescla com histórias da infância dele e problemas sérios que ele está enfrentando com a esposa dele. A narrativa é mesclada, mas de uma forma tão suave, tão leve e tão envolvente que você quer saber o final das duas coisas, tanto de Alicia Berenson quanto de Theo Faber e a sua esposa. E as histórias acabam se entrecruzando ao longo do tempo. Mas é incrível a forma magistral que o autor consegue mesclar as histórias sendo uma única história. E o que acontece para ele conseguir desvendar o que aconteceu com Alicia Berenson? A opinião dele é que não deve utilizar medicações, mas sim trabalhar as emoções e os sentimentos, desvendar os traumas e fazer com que o paciente sinta toda aquela carga emocional, que ele realmente viva aquilo. Ele não pode se afastar, esconder aquilo, ele deve viver e sentir aquilo. Só depois de você viver e sentir toda aquela carga emocional do trauma e das situações complicadas que você passou ao longo de sua vida, é que você consegue ir para frente. E era isso que ele queria descobrir. O que levou Alicia Berenson a matar o próprio esposo? Ele acreditava que algum trauma de infância na sua criação teria criado a base para que em algum momento de estresse futuro, que foi o caso, ela viesse a matar o próprio esposo. E ele queria descobrir o que aconteceu. Então, Theo Faber começa a quebrar as regras que separam o psicoterapeuta e a paciente. Ele começa a ir atrás de parentes, ele começa a questionar muita coisa para, de fato, acessar esse local íntimo da mente da paciente silenciosa. Com muita dificuldade, ele consegue, mas muita dificuldade mesmo. Na segunda sessão dele com a Alicia Berenson, quando as medicações foram baixadas, porque o médico psiquiatra do hospital, Christian West, ele dava altas medicações que deixavam ela completamente dopada. Então ele conseguiu que o diretor pedisse para diminuir toda essa carga de medicamentos e pudesse acessar a mente dela de verdade. E na segunda sessão que eles estiveram juntos, onde a medicação já havia sido baixada, ela de imediato pulou em cima dele com toda a força e violência, batia a cabeça dele contra a parede, arranhava ele com toda a força, quase de fato matou ele. Mas ele conseguiu apertar um botãozinho de segurança e chamou o personagem Yuri, que era um dos seguranças do local, que conseguiu conter Alicia Berenson e salvar a vida dele. Isso foi um completo desastre, porque ele conseguiu continuar as sessões, mas em segredo. Yuri ajudava ele em encontros secretos, porque o diretor não queria mais que acontecessem os encontros e as sessões. E agora ele tinha que fazer isso em secreto. E em secreto ele confronta e fala: olha, é a minha última chance, é a minha última tentativa de tentar ajudar você. Por favor, fala alguma coisa, faz alguma coisa. E ela tira da manga da sua blusa o seu pequeno diário, que ela começou a escrever algumas semanas antes do assassinato. E era extremamente importante, porque ali havia informações cruciais para desvendar toda a história. E o Theo Faber, de imediato, começa a folhear e tentar entender o que havia acontecido. No diário, ela narra que algumas semanas antes, ela começou a ver um homem que ficava parado diante da casa dela, olhando para a casa dela, olhando para ela. E ela tentou falar isso com o esposo dela, mas o esposo não acreditou. Por quê? Porque alguns anos antes, quando o pai dela morreu, ela teve um surto psicótico, precisou ser medicada. Só que, como era uma situação bem complexa, algo muito íntimo, ele não queria dividir isso com outras pessoas, ele não levou um médico tradicional. Ele levou um psiquiatra amigo particular e pessoal, onde não iria fechar todo o atendimento que ela teve, para ninguém nunca saber que ela teve esse tipo de atendimento. E ela foi altamente medicada. Agora, a coincidência, esse amigo pessoal era justamente o médico psiquiatra do Hospital Grove, que dava altas taxas de medicação para ela. Além disso, agora no caso, quando ela começou a ver esse homem, algumas semanas antes do assassinato, esse homem que ficava parado diante da casa dela, ou que a seguia enquanto ela fazia alguma caminhada, quando ela conta para o esposo, ele de imediato imagina que é mais um surto psicótico e leva ela mais uma vez ao Dr. Christian West. E mais uma vez ele não ouve, não está nem interessado na história dela e simplesmente dá mais medicações para ela. Ela entende que não adianta lutar contra isso. Ela precisa fingir que está tomando a medicação e lutar contra a situação sozinha. Quem era esse homem? Ela não sabia. Poderia ser Jean Félix, seu amigo de muitos anos, que era o dono da galeria onde ela expunha seus quadros.
porque ela estava rompendo os negócios com ele e ele não estava nem um pouco feliz com a situação. Mas também podia ser Max Berenson, o irmão do Gabriel, o cunhado dela, que tinha interesses amorosos com ela, já tinha até roubado alguns beijos dela, e ela ainda não havia contado para o esposo, mas estava desesperada com a situação. E ela ficou em dúvida quem era. Podia ser um dos dois, mas no final das contas não era nenhum deles. Ela narra essa situação até o dia do assassinato, horas antes do assassinato. Mas ela não conclui o diário. Ela não escreve mais nada, mesmo tendo algumas semanas entre o assassinato e a condenação dela, ela não escreveu mais nada no diário. Então, Theo Faber, com isso em mãos, foi questionar o Christian West, que era o psiquiatra do hospital. Christian West fica desesperado, porque ele podia perder o emprego dele, ele podia perder a credencial dele de médico. Então ele começa a contar tudo que o Theo Faber precisava saber. Theo Faber não parou somente com as informações do Christian West. Ele também queria informações sobre os traumas de infância. Então ele foi até Cambridge, onde ainda moravam a tia e um primo dela, e esse primo com quem ela foi criada contou algumas histórias. Dentre elas, a mãe de Alicia Berenson havia cometido suicídio, mas de uma forma muito estranha. Ela colocou a filha Alicia Berenson no banco do carona, colocou o cinto de segurança, ela mesma foi para o banco do motorista, colocou o cinto de segurança e dirigiu com toda a velocidade em direção ao muro. Bateu e ela veio a falecer, mas não Alicia Berenson. E ali já começa o primeiro trauma. Minha mãe queria me matar? Foi uma tentativa de suicídio ou de homicídio? Para piorar a situação, o pai dela ficou desesperado com a morte da esposa. E um certo dia, enquanto ela e o primo estavam em um local secreto, que era em cima de um galpão onde eles gostavam de ficar conversando, olhando para o céu, o pai dela começa a gritar: Alicia, cadê você? Cadê você, menina? Por que não foi você a morrer no lugar dela? No momento em que ela ouve essa frase, ela olha para o primo e diz: meu pai me matou. Meu pai acabou de me matar. Esse era o trauma que Theo Faber queria encontrar. E finalmente ele consegue descobrir. Bom, mas ainda existiam algumas coisas sem resposta. Alicia Berenson matou ou não matou o marido? Existia ou não existia aquele homem que ela narra em seu diário? Era algo real ou era algo fruto da imaginação dela, de delírios dela? Era mais um surto psicótico? Isso a gente não sabe. Para piorar a situação, tinha o lado do Theo. Ele narra que ele era casado com a Catherine, ou Kate, como ele gostava de chamar. E a Kate, a esposa dele, era uma atriz de teatro, fazia muitas peças, passava horas e horas em ensaios, mas era um romance, era uma paixão muito grande, muito forte entre os dois. Mas certo dia, ele chega em casa, depois do trabalho, e estava cansado, tudo escuro, ele procurando um controle da televisão, ele esbarra no computador dela que estava aberto em cima da mesa, e a tela do computador acende, estava aberto em seu e-mail, onde havia muitas mensagens com conotações sexuais, minha gatinha, sua gostosa, e várias outras expressões. Ele leu todos os e-mails, e ele descobriu que a esposa dele estava traindo ele. Isso foi desesperador, mas a coisa piora. Depois que ele começa a mesclar a narrativa dele com a busca por entender a psique da paciente silenciosa, ele continua a aprofundar cada vez mais a história dele também. E nesse aprofundar ele diz que ao invés de terminar com a esposa, ele começou a seguir ela para saber quem era esse cara, quem era esse homem. E depois de seguir algumas vezes a esposa dele, ele vê uma cena terrível, onde a esposa dele encontra esse homem num parque, praça pública, beija esse homem e esse homem começa a acariciar e passar a mão em todo o corpo dela. E ambos começam a caminhar em direção a algumas árvores que tinham nesse parque. E o Theo começa a seguir atrás deles e fica bem pertinho deles ao ponto de conseguir ouvi-los conversando, mas ele não só ouve conversando. Os dois têm um ato sexual ali, em praça pública, atrás de algumas árvores. E ele ouve o gemido da esposa, a voz dela, as palavras que ela falava ao seu ouvido, agora ela falava também no ouvido de outro homem. Isso foi terrível e agoniante para ele. Ele sai dali chorando. E ao invés de voltar para casa, terminar com ela, confrontar a situação, ele passa a seguir esse homem. E ele vai atrás, descobre onde esse homem mora, passa a olhar a casa dele para saber se ele era casado ou não, para saber se a esposa dele concordava com um relacionamento aberto ou ela também era uma vítima como ele. E ele passou a ver que a esposa era carinhosa com ele, começou a ver que havia um relacionamento dentro da casa dele afetivo de uma forma que não era compatível com a ideia de um relacionamento aberto. Ou seja, ela também era inocente. E ele queria abrir os olhos dela, fazer ela enxergar a verdade. Mas agora a gente tem um ponto que eu não posso passar. Como desenrola a situação de Theo Faber? E como de fato desenrola a situação de Alicia Berenson? Quem matou o esposo dela? Essa é uma questão que você só pode descobrir lendo o livro. Eu não posso dar essa resposta para você. Mas saiba de uma coisa, é incrível. Leia esse livro, você não vai se arrepender.